Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Daniela Celano, coordenadora do Serviço de Obstetrícia do Complexo Hospitalar de Niterói, o CHN. E é com muito prazer que, em nome do CHN, que sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de medicina fetal. O nosso hospital hoje, ele é uma referência na alta complexidade aqui em Niterói, né? E com um foco na atenção primária ao paciente e na atenção global à saúde e bem-estar do ser humano. E hoje a gente se tornou um complexo porque nós somos uma maternidade, nós somos um complexo porque nós somos formados por 5 unidades. A nossa unidade materno-fetal, ela é uma dessas unidades, e o nosso diferencial é justamente esse: a gente é uma maternidade que tem toda uma retaguarda de um grande hospital por trás. Então, na alta complexidade materno-fetal, nem a mãe, nem o bebê precisam sair do nosso hospital. Ao longo desses 7 anos de maternidade, a gente vem se esforçando para se tornar, para trazer essa alta complexidade. A direção não mede esforços de estar indo atrás de profissionais que a gente possa estar nos ajudando em situações de complexidade, né? Então, alguns exemplos desses casos foi quando na pandemia, na crise do H1N1, nós tivemos uma gestante que teve a necessidade de usar o ECMO, né? O ECMO é um aparelho que faz o pulmão extracorpóreo, né? Então, essa gestante já estava com o pulmão totalmente comprometido, a gente teve que interromper a gravidez, um prematuro extremo, para essa mãe ir para o ECMO, e tivemos um desfecho feliz, tanto para a mãe quanto o bebê. Recentemente, a gente também fez a cirurgia intrauterina para correção da mielomeningocele, em parceria com o professor Renato Sá, que também foi um sucesso a cirurgia. A gente teve também um caso de siamesas chifópogas, onde a gente não mediu esforço de trazer equipe de outro estado e juntar várias equipes para estar justamente fazendo a separação dessas irmãs, que eram unidas pelo externo e compartilhavam o fígado, né? Hoje a gente vem se especializando nesses últimos 3 anos na cirurgia cardiofetal, né? Seja nas cardiopatias complexas e nas não complexas, né? Com 3 ou 4 equipes dos cirurgiões cardíacos pediátricos. E é esse o foco do hospital, a alta complexidade materno-fetal. E é justamente isso, pensando nos nossos obstetras da cidade, que a gente está sempre buscando oferecer o melhor para os nossos obstetras, pensando em conjunto com o marketing do nosso hospital e com os nossos irmãos parceiros, que a gente pensou nesse simpósio e num tema tão atual e tão pertinente, que é a gestação tardia, né, e o rastreio das malformações cromossômicas, né? Hoje, cada vez mais, a gente pega no consultório as mulheres engravidando depois dos 35, e a maioria depois dos 40, e a gente tem a obrigação de estar orientando essa gestante os riscos e os melhores métodos de rastreio e diagnóstico das alterações cromossômicas, né? Hoje, aqui conosco, nós vamos ter o Dr. Evaldo Trajano. Ele é coordenador do Serviço de Medicina Materno-Fetal da Maternidade Brasília. Ele vai estar trazendo para a gente alguns casos clínicos. Dr. Ciro Martinhago, que ele é médico geneticista, especialista em genética reprodutiva e medicina fetal da GeneOne, que é uma empresa de genética, e vai estar falando do NIPT Panorama. E Dr. Marcelo Burlá, que é o chefe do Serviço de Medicina Fetal do CHN, que vai estar falando dos métodos de rastreio e diagnóstico das síndromes cromossômicas. As perguntas e as dúvidas poderão estar sendo encaminhadas por chat. Eu vou estar fazendo essas perguntas ao final da apresentação dos meninos. E que vocês tenham uma boa apresentação e que tenhamos uma noite rica de aprendizado. Evaldo? Podemos começar? Contigo. Bom, boa noite a todos. Daniela, Ciro, Marcelo. Inicialmente, eu queria agradecer o convite. Boa noite a todos que estão conosco nesse webinar. É um prazer enorme estar participando desse primeiro simpósio, desse parceiro aí do Rio de Janeiro, que é o Complexo de Niterói. Tá? Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar.
Quando o Marcelo conversou comigo sobre o tema dessa webinar e quais seriam os pontos a serem abordados, nós decidimos, então, iniciar levantando a bola para suscitar discussões, né? Eu vou colocar, como atualmente, nessa época de pandemia e Big Brother, vou colocar fogo no parquinho, né? Então, nada melhor do que reforçar, né, embasar as apresentações a seguir, baseado em situações da nossa prática clínica, mostrando o quão complexo é, né, se não seguimos uma sequência, um protocolo de raciocínio, rastrear alterações cromossômicas, né? Antes de entrar nessas situações clínicas, eu gostaria de reforçar com vocês alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender o que vem pela frente, né? Nós, médicos, pouquíssimos gostamos de estatística, mas, basicamente, todo dia trabalhamos com estatística. Então, para que eu possa entender e definir teste e rastreamento, é preciso entender conceitos. E esses conceitos têm que estar muito bem sedimentados na hora de definir para um teste de rastreamento, seja ele qual for. Atualmente, nós estamos rastreando a COVID. Então, é importante entender todo esse mecanismo de conceito para que a gente possa definir o melhor teste. Primeira coisa importante, definir o que é a sensibilidade de um teste. Vocês imaginam a população de gestantes que vocês têm, a sensibilidade de um teste vai indicar corretamente o grupo de alto risco, ao passo que a especificidade, ela vai identificar corretamente o grupo de baixo risco. Ora, se eu tenho um teste que tem uma sensibilidade muito alta, é fundamental que dentro desse grupo que ele selecionou como alto risco, ele me dê um grande valor dos indivíduos que realmente estão doentes. Ou seja, ele me dê o que a gente chama de valor preditivo positivo, que é exatamente a probabilidade do indivíduo avaliado com resultado positivo ser realmente doente. Então, a gente parte de um primeiro raciocínio. Um bom teste de rastreamento, ele tem que ter uma alta sensibilidade e uma alta taxa de valor preditivo positivo, minimizando falsos positivos e falsos negativos. Esse é o primeiro conceito que a gente quer colocar para vocês. Outro ponto muito importante é o conceito que nós chamamos de marcadores. De um tempo para cá, a literatura ela vem trazendo vários e vários elementos denominados de marcadores, que na imensa maioria das vezes não são malformações fetais. Na realidade, esses marcadores eles servem para modificar um risco estatístico que a paciente traz com determinada condição. Ou seja, a grande função desses marcadores é funcionar como uma ferramenta propedêutica. Ou seja, ele vai modificar aquele risco para aquela determinada situação, especificamente para as cromossomopatias, para definir aquele grupo populacional a qual nós vamos indicar os testes invasivos. Então, outro ponto muito importante é afastar a palavra do anormal. Na realidade, o que esses marcadores vão gerar é uma probabilidade, é uma chance. E, consequentemente, quanto mais potente é o marcador, quanto mais potente é a ferramenta propedêutica, melhor vai ser o meu rastreamento, melhor vai ser a minha seleção exatamente para a execução dos testes invasivos. Então, muito cuidado com essa palavra normal. Você falar uma palavra normal para grávida, basicamente é uma sentença difícil de reverter. Nos últimos anos, nenhuma dúvida, os senhores sabem muito bem disso, nós tivemos uma evolução progressiva dos testes de rastreamento de cromossomopatias, né? Idade materna, bioquímica, a translucência com a bioquímica e, mais recentemente, há cerca de 10 anos, o NIPT, né? Ou seja, os testes não invasivos para rastreamento de alterações cromossômicas. Sem dúvida, o grande pilar, a grande alavanca que nós tivemos nos últimos anos foi o advento dos marcadores do primeiro trimestre ecográficos propostos pelo grupo de Nicolaides, né? Então, esses marcadores, eles solidificaram o rastreamento pela consistência importante que nós temos em relação às cromossomopatias. Praticamente todo mundo incorporou essa avaliação na sua rotina pré-natal. E esse é um artigo muito interessante, publicado agora em janeiro, nos 30 anos da ISUOG, falando exatamente que a integração dos marcadores com a anatomia, pela progressão da imagem ultrassonográfica, nada mais é do que a realidade nos dias atuais. Ora, se a gente trabalha com vários testes, com várias possibilidades, nós vamos ter um ônus e nós vamos ter um bônus. O bônus é o quê? É a nossa capacidade cada vez maior de ter testes com sensibilidade e valor preditivo positivo que nos dão subsídios para separar aquele grupo de risco para procedimento invasivo. E o grande ônus é a confusão metodológica que se tem em relação a que teste buscar. Que pacientes eu vou definir um determinado teste? Será que isso é igual para toda paciente?
Então, essa série de dilemas, né, que envolve os testes de rastreamento, a escolha do melhor teste, é que traz essa dificuldade na nossa prática clínica. E esses casos que a gente vai colocar para os senhores espelham exatamente a nossa realidade. Hoje nós sabemos que o limite da informação hoje, ele é o mais amplo possível, né? Existe o Dr. Google, existe as salas de hidroginástica, existe as salas de consultório, que as pacientes se autoaconselham e se autorreceitam. Então, isso gera uma confusão muito grande em relação a esses testes e, principalmente, as interpretações que nós temos acerca dos testes. Ou seja, eu posso ter problemas relacionados a excesso de informações, como também problemas relacionados à desinformação, né? Eu estou parecendo aquela nossa ex-presidente falando, né, informação com desinformação, mas é exatamente o reflexo disso que a gente está vivendo em relação ao rastreamento de cromossomopatias. Bom, vamos entrar no nosso primeiro caso, né? Essa é uma paciente tessigesta, né, um parto anterior, com 39 semanas. A gravidez anterior foi sem intercorrência, com parto com 38 semanas. Ela veio para uma morfologia do primeiro trimestre, né? E aqui, não sei, para quem não lida com ecografia, aqui vocês estão vendo a medida da translucência nucal, 3.0, e não conseguimos definir o osso nasal. Outro ponto que chamava bastante atenção no exame dessa paciente é exatamente essa parte posterior do sistema nervoso central que a gente avalia na rotina do exame morfológico do feto, né? Nós vamos buscar essa região para que possamos buscar sinais indiretos de defeitos abertos do tubo neural. E se nós compararmos, né, o aspecto do feto normal com o aspecto achado, havia um aspecto disforme, né, dessa imagem em relação a essa imagem aqui, né? Isso realmente nos chamou bastante atenção. O grande objetivo desses marcadores é exatamente serem colocados dentro de um programa para que eles possam me gerar um dado estatístico, ou seja, como colocamos anteriormente, funcionar como uma ferramenta propedêutica. Então, embutimos tudo isso, translucência, o osso nasal não visualizado, informações dessa paciente do ducto venoso. A gente tinha um aspecto do ducto venoso com a resistência bastante elevada, né, um IP de 1.3. Hoje a gente valoriza o IP ao invés de onda A reversa, onda A zero. Quanto mais alto o IP, mais puxa esse risco. E dava impressão já da caracterização de uma ventriculomegalia, né, que é um diagnóstico difícil nessa fase de gravidez, já nesse período. Colocamos tudo isso no programa e tivemos, então, um risco alto para cromossomopatias. Colocamos anteriormente que a grande função desses marcadores é o quê? Selecionar grupos de risco. Então, esse feto ele tem um risco aumentado com a situação cromossômica. Indicamos, então, um procedimento invasivo, cumprindo aqueles conceitos que nós embasamos no início da apresentação. Bom, a partir daí, né, sempre que nós indicamos o procedimento invasivo, antes de realizar, nós fazemos um aconselhamento prévio sobre o procedimento, quais são suas complicações e que resultado ele vai nos dar. A paciente, ela desapareceu, né, sumiu, tá certo? Ela não deu mais retorno, né, e ela volta para nosso serviço com 18 semanas de gravidez. Um ponto que eu queria frisar, e que realmente é algo que a gente tem que corrigir aqui no país, é o medo que se tem de procedimento invasivo, né? O medo do procedimento invasivo leva a uma perda de gestação. Essa é a última revisão sistemática, a última meta-análise, sobre exatamente os procedimentos invasivos, qual o risco de perda de gestação, biominocentese ou biópsia víreo-corial. E hoje nós sabemos que em mãos experientes, né, a gente está aqui com o Dr. Marcelo, que é um dos precursores da fetal no Brasil, né, é de uma geração já bastante experiente, os riscos são muito baixos. Por exemplo, o risco de biominocentese levar uma perda gestacional é em torno de 0,3%, um víreo-corial de 0,2%. Porque essa meta-análise, nos últimos anos, eles conseguiram filtrar. Filtrar exatamente o quê? Antigamente, se levava em consideração como risco de procedimento aqueles fetos que iam a óbito pela causa que o procedimento foi indicado. Mas quando enxugamos para procedimento específico, os riscos são muito baixos. Então, nós temos que não ter medo de procedimento invasivo. Obviamente que isso em mãos experientes. Bom, colocando então para os senhores, essa paciente ela voltou com 18 semanas de gravidez. Feliz da vida, serelepe, tranquila. Ela tinha se aconselhado com um obstetra, passou por um outro obstetra, né, entrou no Google, consultou-se com amigas e resolveu fazer, então, um NIPT, um DNA não invasivo com 3 semanas de gravidez, que apontou um baixo risco, né? Primeira coisa que ela olhou para mim, como se tivesse assim, bom, o senhor, na sua análise, não foi muito feliz, né? Nós tivemos um baixo risco, então, provavelmente,
pela sensibilidade do teste, eu estou frente a um bebê normal. Tá? Começamos, então, a fazer a análise do feto. Já com 18 semanas, nós tínhamos uma ventrículomegalia importante, uma alteração de fossa posterior, né? Nós tínhamos uma alteração morfológica do cerebelo, isso aqui é uma alteração que a gente chama de romboencefalosinapse, e tínhamos também aqui um pé torto congênito, né? Reforçamos a necessidade de um procedimento invasivo, né? E frente a esses achados, a paciente decidiu fazer o procedimento invasivo. Foi feita, então, a amniocentese, né? Geralmente, na amniocentese, a gente tem o primeiro resultado, que é o molecular, que se faz o PCR, né? No qual a gente vai analisar 21, 13 e 18, né? E os cromossomas sexuais. E, na primeira análise, nós tivemos o quê? Um sexo cromossômico sem evidência molecular de alterações listadas acima. Esse é um outro ponto importante que o profissional de medicina fetal tem que estar atento. A nossa capacidade de expansão do diagnóstico genético, né? Ou seja, a partir das alterações que nós vamos encontrar no feto, nós temos que, muitas vezes, prosseguir na investigação. Hoje, a genética, o estudo genético, nos possibilita uma ampla e vasta possibilidade de diagnóstico, desde que nós saibamos, passo a passo, como investigar esse material, né? Aqui, os senhores estão vendo, né, as anomalias que podem acometer o feto, cromossômicas, subcromossômicas ou mesmo monogênicas. Hoje, nós temos o cariótipo banda G, nós temos o microarray e nós temos o exoma. Para exemplificar e simplificar para vocês entenderem de forma mais fácil isso. Imaginemos que o nosso cariótipo seja que o nosso genoma ele esteja representado exatamente por esse livro. Toda vez que eu faço um estudo de cariótipo banda G, é como se eu estivesse estudando apenas o capítulo do livro. Se por acaso eu for para um microarray, cariótipo genético, eu vou estudar a frase daquele capítulo. E toda vez que eu solicito um exoma, eu vou estudar a letra daquela frase. Então, veja que, progressivamente, nós vamos refinando e buscando cada vez mais a causa etiológica dos achados no feto. Então, nós temos várias e várias possibilidades que têm que ser sempre alertadas e orientadas para o paciente, porque nem sempre um cariótipo com banda G ele é suficiente para o diagnóstico. Essa paciente evoluiu, então, para o microarray e veja o resultado. Essa paciente ela tinha uma trissomia do cromossomo 22. Essa gestação foi interrompida por opção da paciente, né, para exemplificar exatamente esses dilemas que nós temos no dia a dia. O outro lado da moeda agora, segundo caso clínico. Essa paciente que foi encaminhada para uma segunda opinião. Essa paciente ela vinha de um estudo morfológico, no qual foi visto, segundo ela, uma alteração dos parâmetros do feto. Era uma paciente de 35 anos, primigesta, que submeteu-se a uma FIV com um ósseo doado. A doadora tinha 34 anos. Foi feita, então, a morfologia de rotina. Aqui vocês estão vendo os parâmetros de marcadores. Aqui o osso nasal, a translucência local, CCN, né? Os parâmetros de morfologia fetal e até então tudo tranquilo. E foi feito, então, a avaliação do ducto venoso. Esse era o motivo, né, pelo qual ela nos procurou. E mostrou um ducto venoso acima do percentil 99. Um ducto venoso com IP de 1,40. Fizemos o quê? Juntamos tudo isso dentro do programa. Aqui vocês estão vendo os dados que nós utilizamos. Não adianta fazer rastreamento no primeiro trimestre se não se trabalhar com o programa, ou seja, se eu quero gerar uma estatística, eu tenho que saber o que aqueles elementos estão me traduzindo acerca do risco daquela paciente. Lembre-se que a função é desenvolver um raciocínio clínico. Sempre que nós temos um ósseo doado, obviamente que a idade a ser avaliada é a idade da paciente, né? A idade da paciente que doou o óvulo, né? Então, se coloca tudo isso, o sistema faz uma análise de regressão linear. Para quem não está acostumado com esse sistema, né, o risco basal é o risco inerente à idade histórica da paciente, ou seja, para 34 anos, essa paciente estava num grupo em que a cada 299 eu tenho um afetado, e para as outras trissomias. E em cima desse risco basal, a gente aplica os fatores de correção, a translucência, o osso nasal e o ducto venoso, obtendo o risco corrigido. E veja que mesmo frente àquele ducto com IP muito aumentado, nós tínhamos um risco baixo para esse feto relativo às alterações cromossômicas, né? Nós tínhamos uma anatomia completamente normal, e isso foi colocado para a paciente. E o grande objetivo que se tem em relação a esse marcador é juntar e melhorar a sensibilidade, principalmente a translucência nucal, né? Lembrando sempre que, do ponto de vista de fisiologia, esse achado não é tão incomum nos fetos que são euploides. Lembre-se que o coração do feto, nessa fase de gravidez,
ele, diferente do feto a termo, ele tem menos sarcômeros, então ele é mais duro, então ele tem mais dificuldade de se adaptar ao débito cardíaco. Então, muitas vezes, eu vou achar situações no ducto venoso iguais a essa, em fletos completamente normais. Outra confusão que se faz muito grande é o achado desse ducto venoso e o risco maior de cardiopatia. Nós sabemos que nós temos muita dificuldade em rastrear a cardiopatia. O ducto isolado no feto euploide sem outros marcadores vai me dar uma sensibilidade para uma cardiopatia maior em torno de 20%. Tá? Então, muito cuidado nesse segmento que se faz em relação a esses pacientes. Né? Obviamente que num feto que é euploide com ducto como esse, o coração vai ser um alvo, mas muito cuidado como vai comunicar para o paciente. Bom, mesmo frente a isso aqui tudo, feito o aconselhamento da paciente, a paciente foi procurar assistência, ela foi procurar e decidiu fazer o NIPT, né? Para ver exatamente se esse risco estava de acordo com o que tinha no exame de sangue. Ela fez, então, o NIPT, o que deu? Tivemos, então, um alto risco para trissomia do 18, né? Essa paciente, então, ela descompensou, né? Colocamos para a paciente que provavelmente era um falso positivo do teste, não tínhamos nenhuma situação anatômica, a trissomia do 18 ela realmente é muito associada com alterações da morfologia do feto, mas a paciente ela realmente descompensou. E isso é o reflexo exatamente dessa confusão que se tem acerca desses métodos de rastreamento envolvendo as cromossomopatias. Um ponto muito importante é, voltando para vocês, em relação ao valor preditivo positivo. Veja que toda vez que eu tenho um NIPT, né, aqui vocês estão vendo o panorama, o valor preditivo positivo para a trissomia do 21 é 91%. O valor preditivo para a trissomia do 18 é 93%, ou seja, dentro daquele grupo de risco, os que verdadeiramente são doentes. Olha a trissomia do 13, 38%. Por isso que o NIPT, tá certo? Frente a um resultado, ele tem que ser indicado um procedimento invasivo, né? Essa paciente, então, né, frente a esse tipo de situação, mais uma vez nos procurou, fizemos novamente o aconselhamento. Isso aqui é uma dica bem interessante, existem algumas calculadoras na literatura, essa calculadora é da Universidade da Carolina do Norte, que, baseado nos dados da paciente, né, essa paciente ela tinha um risco para trissomia do 18 de 1 para 1.656, foi feito um panorama, nós conseguimos caracterizar o valor preditivo positivo desse valor em relação à chance de ter uma trissomia 18. Foi feito esse aconselhamento para o paciente, foi feito toda a colocação da possibilidade realmente da gente não ter um teste, da gente ter um resultado falso positivo do NIPT, mas a paciente ela optou pelo procedimento invasivo e, como tínhamos falado para a paciente, era um feto completamente normal. E o último caso, para ressaltar um pouco mais à frente, para pegar o oposto de tudo isso, era uma paciente, 31 anos, uma gestação sem intercorrência, fez as duas morfologias, primeira com baixo risco para cromossomopatias, a segunda sem anormalidades, e ela foi encaminhada para avaliação obstétrica e ecocardio de rotina. Chegando no ecocardio, nós tivemos esse achado aqui. Para quem não lida com ultrassom, vocês estão vendo aqui um corte transversal de tórax a nível de 4 câmaras. Aqui vocês estão vendo o lado direito, isso aqui é o pulmão direito, o pulmão esquerdo, e a gente tem aqui, ó, exatamente uma coleção, né, um derrame pleural, né? O derrame pleural, né, nós temos uma etiologia vasta, né, desde causas primárias, com as alterações relacionadas à drenagem linfática do torácico, e várias outras causas não imunes que podem levar ao derrame no tórax do feto, né? É imperioso buscar novamente a morfologia do feto, né? O Doppler é fundamental para que a gente possa rastrear anemia, né? Eu posso ter infecções, eu posso ter isoimunização, uma série de situações que podem estar atreladas a esse tipo de situação. E muito importante pensar em relação à questão da cromossomopatia, são esses derrames de aparecimento tardio, tá certo? Essas coleções de aparecimento tardio. Então, fizemos, então, a análise morfológica desse bebê e, durante a biometria, algo me chamou a atenção, né? Que era exatamente a característica dos ossos longos desse bebê, né? Veja que nós tínhamos ossos longos, ó, abaixo do percentil 5 para a idade de gestação, né? Conversamos com a paciente, né, colocando as situações, a gente tinha um líquido aumentado, né, pela própria dificuldade de deglutição, e sugerimos, então, um cariótipo para essa paciente, né, já com 29 semanas de gravidez. A paciente, então, foi para o cariótipo, e qual foi o resultado? Uma trissomia do cromossomo 21. Né? Esse bebê nasceu há mais ou menos um mês atrás, não tinha mais nenhum outro tipo de alteração, e a primeira pergunta que a paciente nos fez foi: doutor, como eu tinha
translucência nucal e outros marcadores normais, esse foi o termo que ela usou, morfologia do segundo trimestre normal, e isso não foi detectado. Então, são essas dificuldades que a gente tem no dia a dia em relação ao rastreamento de alterações cromossômicas. Esse é um radar que tem que estar alerta e ligado o tempo todo. E para concluir minha fala, né, fundamental, a elegibilidade de um teste screening, isso vai ser papel do Dr. Marcelo, muita atenção à sensibilidade e valor preditivo positivo, a que ele se aplica. Sempre que a paciente desejar um rastreamento primário, ou seja, fazer um rastreamento de cromossomopatias através do NIPT, isso não substitui o ultrassom morfológico. O ultrassom morfológico tem que ser feito independente do rastreamento primário. Toda vez que eu tenho um rastreamento de contingência, ou seja, um teste após uma primeira análise, nós vamos ter que estratificar protocolos. Para que a gente fuja dessa confusão, é fundamental que o serviço estabeleça um protocolo, que o serviço tenha realmente um caminho único para tratar com esses casos, para que não possa haver o viés nem de heterogeneia, nem de falha de informação. Sempre que eu tiver marcadores muito fortes, TN acima de 3,5 e malformações, direto para indicação formal do procedimento invasivo. E fundamental, esses casos sempre, na nossa opinião, tem que ser aconselhado por um profissional de medicina fetal. Outro ponto muito importante diz respeito exatamente à questão do NIPT. É muito importante quando a paciente opta em fazer o NIPT, que faça uma consulta tanto pré quanto pós-resultado. E isso é uma das dificuldades que a gente tem. Então, nosso objetivo, Daniela, é exatamente esse, levantar a bola, suscitar discussões, para que o Ciro e o Marcelo descasquem esse pepino aí para nós. Tá? Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Obrigado. Acho que a bola vai estar com o Ciro agora, certo, Dani? Estou à disposição. Então, Ciro, entra com a tua fala e eu, no final, falo o que sobrar para a gente poder entrar na discussão. Acho melhor dessa forma. O que você acha, Dani? Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Então, vamos lá. Posso ir entrando direto? Quer apresentar alguma coisa? Bom, a gente já está online aqui, né? Bom, primeiro, claro, boa noite a todos, né? Eu gostaria aqui de publicamente agradecer o convite para conversar aí um pouquinho sobre essa área, né? Medicina fetal, uma área que a gente almeja tanto por esses testes, né? Para quem já conhece os testes desde a época do teste invasivo, sabe que o NIPT foi um teste que mudou o paradigma do diagnóstico pré-natal, né? Foi mostrado belos exemplos aí sobre casos específicos, né? Quer dizer, eu tive paciente que veio... Está compartilhado a tela? Todos estão visualizando já? Sim. Ok, tá bom. Então, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Queria agradecer publicamente, então, aí o convite, falar um pouquinho sobre o NIPT na prática clínica do dia a dia, né? Para aqueles que não conhecem, né? O NIPT aí vem a sigla em inglês, né? Uma tradução para um teste não invasivo. Quer dizer, nós detectamos ali traços de DNA do bebê no sangue dessa gestante, né? Que também está misturado com o DNA livre dessa gestante. E a grande tarefa aí, né, do biólogo, do biologista aí molecular, primeiro separar esse DNA, identificar esse DNA de forma correta, em cima dessa abordagem, colocar aí, como foi muito bem falado, um teste de triagem, né? O NIPT é um teste não invasivo, um teste de triagem. Bom, gente, muito bem. Claro que quando a gente está falando em testes genéticos pré-natais, nós estamos falando em prevenção, né? É importante que todo mundo que seja da área saiba que qualquer casal, né, não aparentado, mesmo que não tenha nenhum histórico na família, tem um risco empírico, e esse risco empírico é de 2 a 3%, ou seja,
fatalmente, a cada 100 bebês que nascem, a cada segundo, 2 ou 3 bebês, infelizmente, vão nascer com malformações. E quando a gente olha para a fatia desse bolo, né, de todas as malformações congênitas ao nascimento, o primeiro ponto importante para a gente que previne as malformações é lembrar que mais da metade delas nós não sabemos a causa, nós não sabemos a etiologia e que, portanto, seria complexo preveni-las, né? Depois vem aqui as doenças multifatoriais, com a segunda maior fatia do bolo, né? Agora, existem aí já os algoritmos para doenças poligênicas, que, inclusive, no Brasil, a gente oferece testes em embriões humanos, o qual a gente já testa nesses embriões a probabilidade desse embrião, na vida adulta, a vir a desenvolver diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, vários tipos de problemas cardiovasculares, né, desde o infarto fulminante, esquizofrenia, o colesterol familiar também, e algumas doenças como câncer de colo, câncer de mama e câncer de próstata. Tudo isso hoje, através dessa tecnologia, do qual o sequenciamento sequencia completamente o genoma desse indivíduo, do casal e depois dos embriões, se consegue aí, através de vários marcadores genéticos, centenas de marcadores que se segregam, né, de cada um do casal aleatoriamente para esses filhos, consegue aí estimar o risco desse indivíduo no futuro a desenvolver doenças multifatoriais aí, que são as poligênicas. 6 a 7% aqui as anormalidades cromossômicas, que é o foco principal, basicamente por volta de 0,8 a 1% de todos os bebês que nascem com uma anormalidade cromossômica. A anormalidade cromossômica mais comum, obviamente, que nós conhecemos aí, é a síndrome de Down. Fatalmente, a cada 800 bebês, um nasce com síndrome de Down. 7 a 8% dessas malformações vêm de genes mutantes, doenças monogênicas, né, como a gente conhece aí, fibrose cística, X frágil, amiotrofia espinhal, etc. E também não vamos esquecer dos agentes ambientais que causam estragos aí em famílias, por exemplo, com o uso do álcool, né? Nós sabemos aqui que o álcool não tem dose segura durante a gestação. Nós temos a síndrome alcoólica fetal, que pode ser desde características comportamentais, déficit escolar, até malformações congênitas, como fusão de vértebras, cardiopatias complexas. Então, dentro dessa perspectiva, nós sabemos que ninguém tem risco zero, casais não aparentados têm o risco de 2 a 3%, né? Claro que casais aparentados, primos de primeiro grau, o risco vai para 9 a 12%, mas não é o foco da aula aqui. Então, é papel do colega que trabalha em medicina fetal, ou que trabalha aí com famílias, estimar um risco segregado àquele casal, àquela família, né? É onde entra também o risco da idade materna. Mas para que a gente saiba o que a gente vai rastrear durante a gestação, né, a gente precisa entender aqui o que são os cromossomos, né? Como diz uma pacientinha minha, doutor, o que são essas lombriguinhas aí? São diferentes das minhas do meu marido, né? Os cromossomos, gente, nada mais são que uma forma inteligente que a célula viu de dividir o seu DNA em partes iguais. Eles se pareiam se condensam, formam os cromossomos, se pareiam ali na meiose 1, justamente para formar o gameta desse indivíduo, né? Quer dizer, tem um cromossomo 1 aqui que recebeu do pai, um cromossomo 1 que recebeu da mãe. A pergunta é, eu mando o que eu recebi da minha mãe ou eu mando o que eu recebi do meu pai? Na verdade, vai mandar um só, todo zebradinho, né? Com metade do DNA do pai, metade da mãe, e aí ele acaba mandando aí 23 cromossomos X no óvulo e 23 cromossomos X ou Y no espermatozoide. Acontece, gente, que infelizmente 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente ela vai produzir não com 23X cromossomos, e sim com 24X mais 1 ou 22 menos um cromossomo, e que pode, dessa escala que eu mostrei para vocês aqui, aleatoriamente ser qualquer um desses cromossomos. Mas por que a nossa atenção é voltada no NIPT apenas para o 13, o 18, o 21 e os sexuais? Porque esses são os cromossomos que são responsáveis por 95% dos bebês que nascem com cariótipo alterado. Todos os outros cromossomos, se vierem alterados com cromossomo a menos ou a mais, vão acabar evoluindo para um aborto espontâneo, às vezes essa paciente nem engravida. Os sexuais são os únicos que conseguem, né,
esses embriões viver apenas com um sexual, que é a síndrome de Turner, 45X, apesar de 98% desses bebês virem a falecer ainda intraútero, né, através do aborto espontâneo. Então, nós sabemos agora que, na verdade, esses cromossomos, né, esses 4 pares ou esses 5 cromossomos são a ponta do iceberg dessa história, porque são os que aparecem, os que nascem. Todos os outros cromossomos aí acabam não nascendo, né, e acabam estando abaixo da linha d'água aí desse iceberg entre infertilidade e aborto. Então, o que é feito para se dar esse diagnóstico, né? Quer dizer, como eu falei para vocês, infelizmente, 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida vai ter uma normalidade cromossômica, 91% das vezes que esse bebezinho nasce com a síndrome de Down, a etiologia desse cromossomo adicional acabou vindo do óvulo, que não é uma característica no espermatozoide, independente da idade desse indivíduo. Olha que bela imagem aqui, né, mostrando o óvulo em si, mostrando aqui o núcleo desse óvulo, os cromossomos ali, e o primeiro corpúsculo polar aqui, que seria o espelho desse óvulo, quer dizer, se tem um a mais ou tem um a menos, o óvulo tem, consequentemente, o inverso disso, né? Esse estudo foi feito em mais de 4.000 mulheres, em 2 trabalhos diferentes, e mostrou mais ou menos isso, e que 80% dessas alterações vêm aí após os 35 anos de idade. Mas quando se fala em idade materna, né, se fala em 35 anos de idade, nós esquecemos que, quando se fala em idade avançada, a gente está sendo pejorativo com meninas de 35, com meninas de 40 anos e até mesmo com meninas de 45 anos de idade. 35 anos de idade é apenas um cutoff pelo fato de que antigamente nós escolhíamos o exame invasivo e esse teste invasivo tinha um risco, tem um risco de 0,5% de chance de alguma complicação, de um aborto, né? Acredita-se que esse número, inclusive, é superestimado, porque são bebês polimalformados, possivelmente iriam abortar naturalmente, possivelmente não deve ter sido o procedimento, mas o risco é por volta de 0,5%. Então, mulheres aos 36 anos de idade começam a ultrapassar o risco de 0,5% de que seu bebê nasça com síndrome de Down. Então, se prontificou e se colocou, né? Claro que o benefício é maior do que o custo aí, né? Mulheres acima de 35 anos de idade para rastreamento para síndrome de Down. Mas como foi muito bem falado, né, sobre até marcadores ultrassonográficos, 70% dos bebês com síndrome de Down nascem de mães abaixo de 35 anos de idade. Ou seja, eu acabo rastreando por volta aí, né, de 30% a 40% apenas desses bebês se eu colocar apenas mulheres acima de 35 anos de idade. Então, a idade materna, ela realmente aumenta essa chance, né? Mostrando para vocês aqui um trabalho na Lancet, né, sobre abortamento recorrente. Ele é muito clássico, principalmente em mulheres acima de 40 anos de idade. Vejam vocês aqui, que aqui a gente tem a idade das mulheres, aqui na segunda coluna a gente tem o número de gestações, é um trabalho prospectivo, o qual acompanhou gestações naturais desses casais, e aqui acompanhou o índice de abortamento natural. Então veja que depois dos 40 anos é uma moeda para cima, e depois dos 45 anos de idade chega a chance de 75% de uma mulher que tem 1% de chance de engravidar um aborto espontâneo. Quando a gente olha para esse aborto, né, acima de 40 anos de idade, principalmente acima de 35, se é recorrente ou não, né, a probabilidade de ser cromossômica aí ultrapassa 60%, 70%, e esse último artigo aqui no New England demonstra isso muito claramente, né? Se existe uma idade muito alta para as mulheres engravidar, aqui ele mostra a idade dessas mulheres, aqui ele mostra a porcentagem de aborto, só para se ter uma ideia aqui, quer dizer, conforme vai aumentando a idade, vai aumentando a chance de aborto, conforme aumentando a idade, vai decaindo a chance dessa mulher engravidar. Vejam que aqui os 45 anos de idade, a chance de gravidez é 1%, a chance de aborto é 95%, e em 90% das vezes é uma alteração cromossômica. Então, empiricamente, essas mulheres, né, que aumentam conforme a idade, agora nós sabemos que meninas de 40 anos de idade não são em mulheres em idade avançada, e sim mulheres num cutoff pela idade, com um olhar melhor, mais próximo para se rastrear a síndrome de Down, qualquer anormalidade cromossômica, né, a gente mostra aqui que aos 40 anos de idade, a chance é 1 para 100, aumenta em 8 vezes a chance dessa mulher a ter um bebê com síndrome de Down em relação à população geral, haja visto que na população geral é 1 para 800.
e de 45 anos ou mais, essa chance é 1 para 30, e de qualquer normalidade cromossômica, 1 para 21, aonde entra aí a trissomia do 13 e do 18 também. Então, em relação à idade materna, né, a gente aprendeu que a idade realmente aumenta o risco, mas se eu apenas oferecer o NIPT para mulheres acima de 35 anos de idade, né, eu vou rastrear apenas 30% desses bebês com síndrome de Down. Para a gente aprender um pouquinho sobre o NIPT, né, entendo aqui que tem gente mais expert, outros menos expert, a gente precisa aprender alguns conceitos. E o primeiro conceito é o DNA fetal livre. Né? O que vem a ser essa fração fetal? Então, aqui uma publicação de Dennis Lowe, em 1998, foi uma das primeiras publicações em fração fetal. Eu já estudo isso desde 2003, antes mesmo dessas companhias terem existido, né? Vou mostrar mais para frente, que a gente tem alguns trabalhos publicados. Então, o que ele mostrou claramente aqui, detectando apenas o cromossomo Y nessas mulheres em gestações, obviamente, de bebês masculinos, né? Ele demonstrou aqui na idade gestacional, aqui a gente tem o número de cópias de DNA livre, né, desse bebê. Ele demonstrou que conforme aumenta a idade gestacional, existe uma tendência maior, essa fração fetal aumentar, e essa fração fetal, hoje nós já sabemos que também tem relação com algum tipo de doença, né, entre várias aí hoje, através da inteligência artificial, que o NIPT Panorama já está lançando até outubro, todos os testes já também são vistos por inteligência artificial, ele também consegue rastrear isso aí e aumentar mais ainda a especificidade e a sensibilidade do teste, que hoje já é o mais alto do mercado, principalmente em grupos de baixo risco. Muito bem, depois desse conceito, isso aqui é uma publicação nossa na revista Prenatal Diagnosis, em 2006, esse é um trabalho que a gente começou em 2003, que a gente detectou em pacientes oriundos de fertilização in vitro, que transferiam um embrião, né, eles iam fazer ultrassom com 5, 6 semanas, a gente colhia o sangue e, pela primeira vez, se demonstrou na literatura que era possível o diagnóstico e o rastreamento de DNA fetal pelo sangue materno a partir do momento que essa mulher sabe que está grávida. Né? 5 semanas é uma semana de atraso. E a gente colocou aqui também a fração fetal e o índice de detecção. Hoje nós já tínhamos 99,9% índice de detecção a partir da quinta semana. Esse teste foi descontinuado pelo grupo aí na DASA, né? A gente só detecta a partir da 8ª semana, que ele acaba se tornando um teste mais caro, né? Agora, esse tipo de teste de detecção é um teste que eu chamo da geração anterior, porque nós dávamos o diagnóstico dos femininos pela exclusão dos masculinos. Quer dizer, se eu não encontro um cromossomo Y, deve ser uma menina, né? Se eu não vejo fração fetal, eu colho o sangue de uma paciente que não é grávida e digo que ela está gestando uma menina e ela mesmo não está grávida. Então, a fração fetal é de suma importância, a gente demonstrou isso na Febrasgo um tempo atrás, e praticamente eu acho que todos os testes hoje oferecidos no mercado acabam tendo a fração fetal. Isso aqui foi uma publicação que a gente publicou aqui em 2010, com RH fetal. Nós sabemos que a gestante RH negativo, 30% delas também gestam bebês RH negativo. Esse trabalho foi feito em conjunto com o grupo do professor Moron, na Unifesp. A gente conseguiu detectar com 99% de acerto a partir da 8ª semana de gestação essas gestantes, quer dizer, traz uma rotina muito mais tranquila, não só para a gestante, como o médico, durante toda a gestação, sabendo que o bebê também é RH negativo. Né? Então, esses testes, como eu falei para vocês, eram de uma geração anterior, né? Ele estava falando da fração fetal, aqui mostrando que a fração fetal já traz testes de uma outra geração. Aqui é um teste da Anatera, esse aqui é um slide comercial deles, mostrando os 11 mil casos comerciais primeiros que eles tiveram, mostrando que desses casos colhidos a partir da 9ª semana, quase 5% desses casos tinham uma fração abaixo de 4%. E quando nós temos uma fração abaixo de entre 4% a 8%, nós temos, pela metodologia de counting, que é a metodologia utilizada por esses testes, os quais não utilizam o SNP, que praticamente é o da Natera, praticamente o único teste, né? Eles têm um índice de detecção de 75%, e não 99%, como é o da Natera. Na ocasião aqui, nós tínhamos um índice de recoleta, que era o maior do mercado, de 3%, hoje ele é abaixo de 1% ou 2%, mas eu costumo dizer,
prefiro uma recoleta ainda do que um resultado falso negativo, principalmente, né? E a gente sempre tranquiliza a paciente que aquilo ali é uma limitação técnica e não que o bebê dela tenha algum tipo de problema. E uma fração fetal abaixo de 4%, meus amigos, nem cartomante consegue detectar aí, não há algoritmo possível com que tenha assim, um resultado fidedigno, a não ser que o teste custe aí muito caro, quando a gente consegue tecnicamente colocar uma alta leitura. Muito bem. Mas o que vem a ser esses SNPs, Ciro? Esse SNP? Na verdade, são letrinhas do nosso genoma, como aqui está mostrando, quer dizer, a gente tem uma fita que vem do pai, uma fita que vem da mãe, né? Algumas pessoas, às vezes, ali tem um A, ou tem um T, ou tem um C, né? Claro que uma letrinha T aqui eu posso ter, e a maioria das pessoas que nos ouvem aqui também tem um Tzinho. Agora, quando eu utilizo, né, mais de 19 mil SNPs ou letrinhas, né, distribuídas naqueles 5 cromossomos que são importantes, eu acabo transformando esse DNA em um código de barras. Nenhum de nós, a não ser gêmeos idênticos, tem uma sequência de SNPs idêntica. Então, isso traz ao teste uma especificidade de 99,99%. Nós temos no mercado o teste mais específico, né, que é o teste de paternidade. Inclusive, ele pode ser feito, aqui não está, eu não coloquei isso, pode ser feito um teste de paternidade hoje por exame não invasivo, né, não é o panorama, é um outro teste, mas ele tem essa tendência de detectar. Aqui a gente tem o pai, a gente tem a mãe, a gente tem o bebezinho, exatamente as letrinhas que a mãe não tem em comum com o pai, e a gente consegue diferenciar, assim, o DNA que vem do bebê do DNA que vem da mãe. Né? Então, quando se visualiza uma trissomia, pelos métodos Counting, que a gente são essa outra tecnologia, eles apenas visualizam que tem 3 cromossomos ali, não sabem se vem um da mãe, vem um do pai, etc. Isso é irrelevante, obviamente. Mas quando é utilizada a tecnologia de SNPs, eu consigo identificar cada 21 desse com um código de barra. Né? Então, isso traz uma especificidade muito grande. Como eu falei para vocês, eu sempre brinco com essa caricatura aqui, né? Quer dizer, nasceu um elefantinho aqui de um casalzinho ali de ave, né? Quer dizer, é um teste mais específico do mercado. Aqui é a publicação do teste no New England, ainda em 2012, né? Quer dizer, o teste mais específico que existe hoje é o teste de paternidade, e é o mesmo princípio do teste Panorama utiliza, quer dizer, além de detectar a alteração, detecta o DNA oriundo da mãe ou do pai como um código de barra, e isso traz especificações importantes que eu vou mostrar para vocês. Então, quais são as vantagens de usar o SNP na tecnologia do teste não invasivo? Né? Mostrando aqui, principalmente, quando a gente está trabalhando, né, isso aqui é da Febraso, que foi colocado aqui, um dos últimos casuísticas, mostrando principalmente a trissomia do 18 e 13, dentro de publicações, que vai num range aí de, você veja, do 13 de 65% a 100%. Né? Essa tecnologia que utiliza SNPs, principalmente para o cromossomo 13, que é um cromossomo com alta concentração de DNA CG, que tem 3 ligações, então uma ligação muito mais forte da dupla fita, ela tem uma tendência pela metodologia Counting de não ter a mesma eficiência técnica quando se amplifica esse DNA em relação ao DNA de outros cromossomos. Que é quando se amplifica os SNPs, como eu mostrei para vocês, a gente tem um ratio dos SNPs. Então, com baixa eficiência, ainda se consegue ter 99% de detecção, mesmo nos cromossomos que não são os cromossomos 21. Quando a gente tem o Vanished Twin, principalmente por fertilização in vitro, que são aqueles embriõezinhos que se transferem em 2 embriões, um deles continua a gestação e o outro está sendo reabsorvido, muitas das vezes esse bebezinho ali não está sendo nem visto mais no ultrassom, mas ele continua jogando DNA no sangue dessa gestante. E esses bebês, os quais regridem, usualmente são bebês que são alterados. E por conta desse tipo de alteração, uma vez não sabendo que tenha um Vanished Twin, pode-se dizer que o bebê que continua ali vivo tem alteração, e no fundo essa alteração vem do bebê que já está ali falecido. Então, essa tecnologia nos dá esse privilégio de ter mais especificidade, principalmente casos oriundos de fertilização, os quais foram transferidos mais de um embrião.
Né? Então, dentro dessa tecnologia, tendo esse tipo de consideração, acredita-se que essas metodologias Count, inclusive foi publicado isso em 2013, pode ter mais de 15% de casos discordantes por conta dessa situação de não utilizar os SNPs e a própria paciente, às vezes, não saber que engravidou de gêmeos, né, e atrapalhar o resultado e atrapalhar a especificidade. Aqui foi um caso descrito, né, isso na literatura já faz bastante tempo, isso também é um slide comercial vindo aí da Natera, né, mostrando aí um erro por conta dessa historinha que eu contei para vocês, de ter um Vanished Twin ali. Obviamente, testes como esse o paciente põe, como foi muito bem falado, com expectativa muito grande no resultado, né? Outro ponto extremamente importante, nós sabemos que por volta de 15% dos abortos de causa cromossômica são triploidias, né? Nesse caso, gente, muitos sabem, claro, no ultrassom isso gera uma restrição de crescimento muito grande, né? Dificilmente um bebezinho desses nasce, mas pode, até ali a 15ª, até a 20ª semana, esses bebês evoluírem, muitas das vezes a gente não sabe qual que é o motivo da restrição, né? Agora, a metodologia que utiliza Counting, pelo fato de continuar 3 cromossomos em todos os pares cromossômicos, ela não consegue detectar a triploidia. Então, quando eu utilizo a tecnologia por SNP, ela identifica cada uma dessas linhagens e identifica que esse embrião também é triploide, né? Além disso, essa tecnologia nos permite também, né, como eu falei para vocês, o gêmeo monozigótico ele é idêntico, porque foi um embrião que se dividiu em 2. Né? Então tem o mesmo DNA. Consegue identificar em gestações gemelares se essa gestação é monozigótica ou ela é dizigótica. Para aqueles que acreditam que o ultrassom resolve tudo, né, foi mostrado através desse trabalho, aqui em 2014, mostrando que monocoriônica ou dicoriônica, principalmente na monocoriônica, mesmo com ultrassom, né, alguns colocaram incorretamente e se teria necessidade de um teste complementar para se saber se é monocoriônico em 19, quase 20% dos casos. Quer dizer, traria também um auxílio, além de, claro, aquela perfumaria que a mamãe gosta de saber, né, se os bebezinhos vão ser iguais ou diferentes, né, e é o único teste, quando sai masculino, consegue também dizer se um é masculino e outro feminino, ou são 2 meninos que os testes de tecnologia Counting apenas dizem que um dos 2 pode ser do sexo masculino, que utiliza, como eu falei para vocês, a primeira geração aí de detecção. Né? Mas além dos 5 cromossomos, agora vamos falar de alterações que não têm relação com a idade, não aumentam com a idade, e para aqueles que ainda não conhecem a microdeleção, vou apresentá-la para vocês. Quer dizer, nós temos o cromossomo da mãe, nós temos o cromossomo do pai, e infelizmente um desses 2 cromossomos está faltando um pedaço deles. E dentro desse pedaço que está faltando, existem vários genes ali dentro. Quanto maior é essa deleção, esse pedaço faltante, possivelmente maior é a clínica desse bebê, a gente chama isso de microdeleção de genes contíguos. Então, por que essas microdeleções têm essa importância? Porque muitas das vezes a gente não consegue detectá-las mesmo num cariótipo feito ali em líquido amniótico, que tem uma resolução de 7 a 10 megas. Essas microdeleções normalmente é 1 mega, 2 megas, né? Então, um outro ponto importante é que, claro, o digióide, o velocardiofacial, a deleção 22q, usualmente dão alterações fonotruncais graves, né, que podem ser detectadas no ultrassom. Mas essas outras alterações, essas outras microdeleções, né, aqui do cromossomo 15, Angelman e Prader-Willi, um P3-meio aqui do chá, são síndromes extremamente graves, principalmente do ponto de vista neurológico. E que, na vasta maioria das vezes, a gente não encontra no ultrassom marcador nenhum. Principalmente aqui, no caso do velocárdio, que pode ter uma ação imediata ao nascimento, né, que tem problemas de cálcio ali, de hipocalcemia, hipercalemia, enfim. Pode se salvar vidas ao nascimento, já sabendo o diagnóstico intraútero. E como eu falei para vocês, a frequência é 1 para 1.200 nascimentos, e para pacientes abaixo de 28 anos de idade, a frequência das síndromes é muito maior que a própria síndrome de Down. Então, como eu costumo dizer que o aconselhamento
nós médicos não aconselhamos ninguém, né? Apenas suprimos esse paciente de informação para que ele tome decisões dentro das perspectivas financeiras, psicológicas, religiosas, né? É sempre colocar que esse teste ampliado, ele aumenta o rastreamento, mas não tem a relação de alterações que vêm com a idade, né? As limitações nós conhecemos, o mosaicismo é uma delas, né? O que vem a ser o mosaico? Uma divisão celular errônea, a qual se divide numa célula normal e uma alterada. A célula alterada continua se dividindo, né, formando seus clones. Normalmente, a natureza tem uma tendência a mandar essas células para a placenta e manter esse bebezinho com células normais. Nós sabemos que 2% de todas as gestações são mosaico e, eventualmente, se tiver apenas aqui no tronfectoderma e não na massa interna desse embrião, pode dar um falso positivo no NIPT e não há teste que consiga modificar isso. Por isso, ele é tratado como teste de rastreamento, né? Outro ponto importante, gente, que aqui na época me causou muita surpresa, é feito o status da mãe, né, para se diferenciar do pai. Quando eles olham da mãe, que eles viram o status da mãe, eles observaram que dos 3.000 estudos que eles fizeram aí, de 3.000 casos, se eu não me engano, 11 mil casos que a Natera viu, eles visualizaram que quase 9% dessas mulheres tinham mosaico para os cromossomos sexuais. Então, elas eram Tanner em mosaico. É muito comum isso na população geral, que, aliás, o mosaico abaixo de 10% nessa paciente não causa um dano para a saúde dela, nem para a prole dela. Então, essa paciente que possui no sangue dela mosaico para Tanner pode vir com falso positivo, um teste de triagem, o qual não utilize a tecnologia de SNP também. Aqui só para mostrar para vocês um resultado meu de uma paciente aí, jovem de 32 anos, com 13 semanas de gestação, um bebezinho hidrópico, né? Vejam que a fração fetal está dentro do que a gente esperava e que veio com um alto risco para trissomia do 21 e do X. Claro que a primeira pergunta do colega foi, Ciro, mas é 21 ou é X? Esse bebê tinha uma hidropsia muito grande, tinha um higroma cístico, parecia ser a monossomia do X, ele veio a falecer, a gente fez o cariótipo e ele tinha monossomia do X e trissomia do 21. O que eu gostaria de chamar a atenção através disso aqui é lembrá-los que 70% dos bebês com Down nascem em mulheres abaixo de 35 anos de idade e pacientes que têm bebês com síndrome de Down abaixo de 30 anos de idade têm 20 vezes, vou repetir, 20 vezes mais chance de gestar um outro bebê com síndrome de Down que uma outra paciente na mesma idade que não gestou o bebê com a própria síndrome. Isso vem de encontro com a natureza da etiologia. Ora, se isso aumenta com a idade, quando a paciente é jovem, ela tem uma alta probabilidade de recorrência. Possivelmente isso é baseado em mosaicismo nessa paciente, né, ou genes do complexo sinatronêmico. Tem um estudo muito interessante europeu com quase 5.000 casos, mostrando o qual foi avaliado a paciente que teve um bebê com síndrome de Down, o próximo bebê. 1,47% deles repetiu. 1% é o risco que a gente dá para mulheres acima de 35 anos de idade quando é a trissomia livre e 1,5 ou 20 vezes mais para pacientes abaixo de 30 anos de idade. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, né, dentro dessa perspectiva de idade, é mostrar que a idade da mulher já não entra mais em jogo em relação a um teste de triagem para um teste não invasivo. E vou mostrar que, inclusive, o colégio americano já não sustenta mais que um teste para mulheres acima de 35 anos de idade, quer dizer, para mulheres em qualquer idade. Aqui uma sugestão de algoritmo, né? Quer dizer, nesse último boletim que foi colocado aí, se colocou que o DNA livre é o teste mais sensível de screening cromossômico para as aneuploidias, né? E que hoje ele deve ser oferecido para todas as mulheres, independente da idade dessa mulher. Volto a repetir, rastrearíamos apenas 30% dos Downs se eu for oferecer para pacientes acima de 35 anos de idade, né? Como algoritmo aqui, gente, existem várias possibilidades, né? Eu não gosto do teste de marcadores sorológicos, ele traz muita ansiedade para a paciente, mesmo que o exame cobre, normalmente os pacientes já chegam com antidepressivo no consultório, tendo certeza que o bebê vai ter algum problema, né? Eu não utilizo como um geneticista, as pacientes já me procuram para ter certezas, né? Não esquecer
que existe o teste invasivo. O invasivo traz muito mais informações do que o NIPT, principalmente quando se trata de displasia esquelética, alterações ultrassonográficas, as quais não suportem que seja um bebê com alguma dessas aneuploidias. Uma das sugestões, claro, é desde as vitaminas antes, né, o primeiro ultrassom ali com 5 semanas, o teste pode ser colhido a partir da 9ª semana completa, né, se tem o resultado ali, mas também eu acho prudente o quê? Se fazer o teste, né, da translucência nucal, como foi muito bem dito, ela ainda existe, ela ainda rastreia muitas outras coisas, né, não é apenas síndrome de Down, e, claro, uma vez ela dando alterada, se faria o teste logo em seguida. A questão toda é, uma paciente de 40 anos, com todos os marcadores ultrassonográficos normais, que tem um risco 8 vezes maior que a população, e continua tendo 20% de chance que o bebê tenha síndrome de Down, pelo fato de 20% desses bebês não serem detectados pelos marcadores ultrassonográficos. Então, tudo isso, gente, é uma boa conversa com a paciente, o que a gente chama de aconselhamento genético. O aconselhamento genético, como eu falei, a gente não vai aconselhar essa paciente a fazer nada, apenas trazer as informações à tona para que ela decida o melhor teste, e o aconselhamento genético, no meu ponto de vista, deve ser feito antes mesmo do primeiro teste. Eu tive pacientes que desistiram do NIPT para fazer o invasivo simplesmente porque o invasivo saía em 24 horas e o NIPT saía só em 15 dias. Ela não aguentaria esperar mais 15 dias, ela já estava com 16 semanas, né? Então a gente, claro, precisa ouvir a paciente sempre, ouvir a opinião da paciente, né, dos médicos, etc., para que se tome a melhor decisão. Entro direto. Daniela. Bem, eu vou entrar com a minha fala e eu acho que depois nós podemos fazer um grande bate-papo. Falar depois de Evaldo e Ciro não é fácil, mas vamos lá. Foram duas falas muito precisas e eu vou tentar dar um enfoque um pouco mais clínico. Imaginar o quê? O nosso obstetra tentando informar a paciente dele sobre qual método que a paciente deve escolher. A nossa paciente tentando participar dessa escolha, porque é ela que é o objeto do estudo, tendo uma voz ativa para decidir qual o método. Quando o NIPT chegou, nós participamos muito dessa chegada, recebemos o CEO da Natera aqui, na época, eu e o André Arnaud, e conversamos muito e se colocou, o NIPT vai substituir a translucência nucal. Maneira nenhuma. Eles vêm para somar. O NIPT vem como mais um método de rastreio, um excelente método. A translucência nucal, como o Ciro falou, ela de maneira nenhuma é substituída, porque hoje é um morfológico de primeiro trimestre. Então fica claro que a avaliação ecográfica não saiu de cena, nem vai sair de cena. Então nós temos uma gestante e a partir de 8 semanas ela pode colher o exame. Para quem será que nós vamos oferecer esse exame? Primeiro, existe uma limitação econômica, não é um exame barato. Aquelas gestantes que têm um poder econômico, uma capacidade de fazer esse exame, tem que ser oferecido, porque é um método com maior valor preditivo positivo. O NIPT erra muito pouco. Com cerca de 11 semanas, ela vai poder fazer a translucência nucal. Que paciente que deve acertar? Ela vai rastrear síndromes cromossômicas, vai rastrear pré-eclâmpsia, vai rastrear prematuridade. Se essa paciente já nos traz um NIPT, e esse NIPT é normal, a necessidade dela fazer a translucência diminuiu extremamente. Quando que nós temos uma função importante
quando nós temos um NIPT alterado. Evaldo falou muito bem. Quando aconselhamos uma paciente, quando aconselhamos a nossa gestante, temos que deixar claro que o NIPT, a despeito de ser um excelente método, é um método de rastreamento, não é um método de diagnóstico. Todo exame alterado de NIPT deve ser confirmado com um exame de rastreamento. Nós vemos o Evaldo colocou muito bem, um risco talvez de 0,3% de abortamento. Nós temos um trabalho do D'Antonello, que é um pouquinho mais antigo, mostra um risco de 0,1%. Então, as pacientes chegam muitas vezes preocupadas no nosso consultório, vou fazer um exame invasivo, vou botar uma agulha na minha barriguinha e eu posso perder o meu neném por causa desse exame. Isso é muito improvável de acontecer. Em mãos experientes, eu chego a dizer que não me lembro do último colega, e tendo uma casuística extremamente grande, que fez um método diagnóstico e a paciente evoluiu para abortamento. O importante é saber o que ela vai fazer com aquele exame alterado na mão. A ARCOG orienta que todo exame de rastreio, de screening positivo, deve ser complementado com um exame de diagnóstico, citogenética e diagnóstico. Mas lá existe a possibilidade da paciente não dar prosseguimento à gestação. No nosso meio, nós não temos essa possibilidade. Então, o que costuma definir qual a escolha da paciente é o grau de segurança que ela precisa. Ainda que no NIPT, por exemplo, um rastreio de um T13 vai ter 99% de valor preditivo positivo, nós ainda temos 1% que não vai se confirmar. Num cariótipo, numa citogenética, nós não vamos ter esse 1%. A paciente que nos procura buscando um exame de certeza, ela deve ser encaminhada para diagnóstico. Paciente que nos procura sem querer correr nenhuma espécie de risco, o NIPT é uma excelente opção. Hoje, na prática clínica, nós acabamos tendo uma grande diversidade de pacientes. Por exemplo, nós podemos ser procurados por uma paciente que fez fertilização in vitro e já fez o estudo pré-implantacional. Ela fez o PDG. Essa paciente talvez não seja melhor para um NIPT. Essa paciente nós podemos indicar uma biópsia de vilo. Com quantas semanas nós vamos fazer essa biópsia de vilo? 11 semanas conseguimos fazer. Hoje em dia, estendemos essa biópsia quase que até 14 semanas, com um bom sucesso. Quantos dias leva um resultado de vilo? 3 dias. Portanto, a biópsia de vilo, como o Ciro falou, a citogenética ela é rápida. Uma paciente que não queira um intervalo de tempo maior, nós vamos direcionar para uma citogenética. Pacientes, quando vão escolher o seu NIPT, tem que saber também se esse NIPT vai ser o ampliado ou se vai ser o NIPT mais restrito a 13, 21, 18, monossomias, cromossomos sexuais. Mas também a necessidade de confirmação. Já acompanhamos alguns pacientes que veio, por exemplo, microdeleção para Digeorge com alto risco. Essa paciente foi para amniocentese para confirmar e mostrou que era uma heterozigose, ou seja, não ia haver a manifestação clínica do Digeorge. Então, exame alterado, como a gente consiga aconselhar a nossa paciente que, dentre os métodos de screening, translucência nucal, rastreamento bioquímico, NIPT, todos eles são excelentes, mas são métodos de rastreamento, não são exames diagnósticos. Todos esses exames, obrigatoriamente, têm que ser vistos por um especialista. Fração fetal, muitas vezes o colega que está ali na linha de frente, fazendo o pré-natal, não está habituado a ler esses exames. Fração fetal baixa compromete o resultado de exame.
é importante que tenha uma fração fetal adequada. Explicar para essa nossa paciente que a fração fetal baixa não quer dizer que haja um problema, precisa se repetir o exame, ou precisa se partir para um método diagnóstico. Quando nós fazemos um estudo citogenético, nós podemos fazer o estudo de cariótipo clássico, mas pode-se usar um molecular. Molecular, 24 a 72 horas, está saindo o resultado. Então, o que é importante em termos de elegibilidade? Importante é sentar com a paciente, não se fazer um exame muito rápido, se fazer uma história clínica dessa paciente, para o colega pré-natalista, sempre que ele indicar uma citogenética, nos falar qual é o fator RH dessa paciente, para quê? Para profilaxia de doença hemolítica, encaminhar a paciente com todos os exames para nós. Muitas vezes, nós que estamos na medicina fetal, acabamos não somos os médicos assistentes. Então, ela é encaminhada para fazer um aconselhamento. Muitas vezes não chega num momento muito precoce. Ela não chega na translucência nucal. Traga todos os exames. O aconselhamento começa no consultório de pré-natal. Então, acho que a grande pergunta que fica é: nós vamos fazer o NIPT de maneira universal? Talvez as pacientes de baixo risco, sim, essas nós possamos oferecer de maneira universal. Paciente de alto risco, ou paciente que já teve um método diagnóstico de rastreio positivo, nem 10 outros métodos negativos vão tirar o valor daquele rastreio positivo. Essas pacientes talvez devam passar para um método de diagnóstico. Aí nós vamos estar falando em citogenética. Vilocorial, até por volta de 14 semanas, e temos um gap entre 14 e 16 semanas, a partir de 16 semanas, amniocentese. Vilocorial vai dar um resultado muito rápido. Amniocentese são praticamente 3 semanas se nós não fizermos o molecular. Então, a grande dúvida que a gente tem para colocar na mesa é: quem vai fazer o NIPT? O Evaldo, na apresentação dele, nós vimos a profundidade da apresentação, obrigatoriamente tem um especialista. Mas quem é a paciente que deve fazer o NIPT? Pergunta que eu vou colocar para a mesa, para o Ciro, para o Evaldo. Todas as pacientes, opinião pessoal de cada um. Quem faz NIPT? Quem faz exame citogenético? O Ciro citou que não gosta muito do exame bioquímico. Eu também não. Por que motivo? Não é porque é um exame ruim, mas é um exame que, quando diz que o concepto é saudável, ele acerta, mas ele tem 5% de falso positivo, e isso realmente deixa a nossa gestante com diazepam no bolso. Ela já chega lá com Rivotril. Então, eu costumo orientar os obstetras que me procuram de que maneira? Paciente quer fazer um rastreamento básico, translucência nucal. Paciente tem condições econômicas e quer um rastreamento mais precoce, 8, 9 semanas, vai fazer o NIPT e vai fazer a translucência nucal, vai fazer os 2 exames. Importante lembrar que na translucência nucal, como o Evaldo falou, tem que se usar estatística, tem que se usar os cortes. Por exemplo, uma paciente de 40 anos com uma translucência de 2,4, muito provavelmente, na hora de fazer o cálculo, vai mostrar aumento de risco. Essa paciente continua com elegibilidade para prosseguir a investigação. Mas tentando botar uma ordem para o clínico fazer um protocolo pessoal, pacientes com condições econômicas adequadas, eu acho que o NIPT é um ótimo exame para ser feito precocemente, a partir de 8 semanas, olhando fração fetal. Faz-se a translucência nucal universalmente e toda paciente que apresente um dos exames alterados deve ser encaminhado para citogenética. Segunda colocação que eu queria fazer para ir para os clínicos é: recebendo esse exame de NIPT, não se deve pegar exames traduzidos. Nós recebemos alguns exames alterados de NIPT mostrando risco, por exemplo, para
trissomia do 13 e trissomia do 18, onde, no momento da tradução, vou citar qual laboratório, nós vemos que o risco basal de ambos estava semelhante. Ou seja, conceitualmente, esse exame já estava errado. Vamos para a mesa de ultrassom. Passar um 13 ou um 18 numa ultra é dificílimo. A gente tem que fazer um esforço para não diagnosticar algo. 2 conceptos, foram 2 pacientes parecidas, com exame absolutamente normal. Partimos para a citogenética. 2 exames normais, 2 conceptos que já nasceram e não tinham alteração nenhuma. Então, não recebam exames traduzidos. É importante receber um exame de NIPT alterado, olhar a fração fetal, tentar conversar com um geneticista ou com um biólogo do laboratório ou com um fetólogo da sua confiança. Esse rastreio mais fino, esse rastreio de morfológico de primeiro trimestre, esse olhar de sensibilidade, isso tem que ser feito pelo especialista. Nós vimos as imagens que o Evaldo mostrou, são imagens de uma precisão muitíssimo grande. Precisa de equipamento de boa qualidade, precisa de ultrassonografista, de fetólogo que tenha experiência. Então, elegibilidade, que era a última fala, para a gente poder partir para uma discussão, para poder partir para responder as perguntas de quem está assistindo. Primeiro, NIPT precocemente, oferecer na primeira consulta ou na segunda consulta de pré-natal. Provavelmente, na primeira, apresenta o método, porque se começa um pré-natal com 6 semanas, a gente já está juntando os 2 exames. Exame de rastreio, tem que ter especialista. De bom padrão morfológico de primeiro trimestre tem que ser feito por quem tem experiência. Exame alterado tem que ser confirmado com citogenética. Isso independente cabe a nós médicos informar, independente da decisão que a paciente vai ter em relação à gestação dela. Mas nós precisamos individualizar cada paciente. Uma gestante com uma translucência nucal de 6 milímetros, que não fez NIPT, e acaba o exame e fala, olha, estou super tranquilo, o que vier para o meu neném está ótimo, mas seu bebê ele tem um risco, seu concepto tem um risco de ter uma cromossomopatia. Nós podemos aprofundar. Doutor, não estou preocupada com isso, para mim está tudo bem. O que eu receber vai ser bem recebido. Qual o exame que essa paciente precisa fazer? Muito provavelmente nenhum. Ela precisa fazer um bom eco, saber se há uma cardiopatia, para acolher melhor esse concepto no momento do nascimento. Então, elegibilidade, a escolha do método que vai ser ofertado à nossa paciente, tem que ser, em primeiro lugar, individualizada, tem que ser colocado todos os métodos, e acho muito importante que se coloque, quando se fala em translucência nucal, e ela acaba o exame falando, ai, que bom, a translucência do meu neném é normal, então meu neném não tem síndrome, né, doutor? Não, pode ter sim. O risco é de 1 em tanto. Está aqui, no laudo está escrito isso. A cada 1 para 3.333, nós vamos ter um neném, um concepto, com um exame exatamente dessa maneira e sindrômico. O caso concreto que o Evaldo colocou, como que uma translucência normal, uma morfológica normal, pode representar, na hora que faz um quilotórax, um feto com síndrome de Down, porque aquele concepto não tinha nenhum marcador. E existe o nosso recém-nascido com síndrome de Down, que é difícil de diagnosticar a olho nu. A gente precisa fazer o quê? O geneticista precisa fazer o cariótipo para dizer se tem ou não. Imagina nós fazendo essa avaliação de maneira indireta. Então, o exame de rastreio, seja ele o NIPT, seja ele o ultrassom, seja ele a morfológica, tem que ser individualizado, tem que ser explicado para a paciente o resultado daquele exame. Quando a gente acaba um rastreio e usa programa estatístico, tem vários, tem Barcelona, tem da Fetal Medicine Foundation, nós temos que explicar para a paciente, olha, o risco sindrômico caiu. Quando nós temos um NIPT, olha, estamos falando em um risco de 1 para 20 mil, menor do que 1 para 20 mil, mas esse risco ainda assim existe. Mas 1 para 20 mil eu estou extremamente tranquila, é igual andar de avião. Maravilha, encerramos a fase investigativa.
Não, 1 para 20 mil, não quero essa possibilidade. Eu quero ter certeza que o meu bebê não tem uma cromossomopatia. Nós temos que ofertar o exame diagnóstico. E, talvez o mais importante, deixar claro para os nossos obstetras, para o pré-natalista, que o último fator a ser levado em conta quando nós fazemos a orientação de um exame invasivo é o risco de abortamento, é o risco de infecção ou de abortamento, porque ele é muito baixo, muitíssimo baixo. O valor desse exame, a decisão desse exame, tem que ser calcada em cima do que a paciente, qual o valor que aquele papel, caso positivo, vai trazer para a paciente, ou caso negativo. Doutor, eu fiz o meu NIPT, deu baixo risco para tudo, fiz a translucência nucal, deu 1 milímetro, ducto venoso com PI ótimo, a anatomia do feto perfeita, mas eu não consigo dormir nervosa, eu sonho que meu neném tem uma síndrome toda noite. O que eu posso fazer? Ela precisa dormir, ela precisa fazer um exame diagnóstico, mostrar para ela que, olha, cariótipo está normal. Se ela estiver absolutamente obcecada, vamos partir para um microarray, onde, exatamente como o Evaldo falou, vamos começar a olhar as frases do livro. Então, é importante individualizar cada paciente nossa, individualizar qual método nós vamos ofertar e explicar o que aquele método pode oferecer. Então, a partir de 8 semanas, nós temos um NIPT para ofertar. Na translucência nucal, existe, sim, a bioquímica e a translucência, que podem ser feitos juntos, ou só a translucência. E explicar para a paciente que, se ela fizer bioquímica, valoriza muito o exame. Se ele for negativo, se mostrar baixo risco, se ele mostrar risco aumentado, valoriza menos esse exame. E exames alterados, nós temos a citogenética, seja ela em vilo corial, seja ela em líquido amniótico. Paciente que quer um grau de certeza muito grande de que o feto não tem cromossomopatia, partir para a citogenética. Então, eu acho que devem estar chegando várias perguntas. Vamos partir para conversar, tornar a coisa mais dinâmica, que eu acho interessante. Dani, assume a bola. Fogo no parquinho, né? Como o Evaldo falou, literalmente, né? Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou começar a fazer, tá? A Daphne Horowitz escreveu o seguinte: recebi um NIPT de baixo risco, com 3,7 de fração fetal, colhido com 10 semanas. Feto com TN de 2,6 milímetros, demais marcadores sem alterações. Gestante com 37 anos. Ela não ficou confortável com essa fração fetal e indicaram um método diagnóstico invasivo. Aí a pergunta dela é: esse laudo pode ser liberado sem uma observação sobre essa fração de fração fetal, que está abaixo do que o Ciro falou lá na nossa apresentação, né? E foi transcrito por um laboratório parceiro. Isso é pertinente? Diga, Ciro. O que acontece é o seguinte, agora com a inteligência artificial que a Natera usa, independente da fração fetal, a gente precisa lembrar que a fração fetal, ela olha a relação do DNA do bebê em relação à concentração do DNA da mãe. Só que, na verdade, de todo esse DNA, ela vai olhar um pedacinho muito pequeno ali, né? Que são aqueles 5 cromossomos. Então, muitas das vezes, apesar da fração ser abaixo de 5%, 4%, que foi quase isso ali, as regiões às quais interessavam tiveram uma alta cobertura, que a gente chama isso tecnicamente, ou seja, elas foram bem identificadas. Então, o resultado panorama, ele tem essa vantagem. Quando ele sai, a segurança dele é de 99%, dependente da variância ali da fração fetal. Quando ele não sai, não é que está alterado, e sim que foi uma questão técnica. E pelo fato de ter pouco material, usualmente vai precisar de uma recoleta. Mas hoje, sinceramente, as recoletas aí são um caso em cada 100, talvez até menos, dependendo aí da ocasião. Então, basicamente é isso. O da Natera, você não precisa se preocupar com a fração, mesmo sendo um pouquinho abaixo, porque se a cobertura das regiões interessadas foi dentro dos parâmetros utilizados pelo algoritmo, ele libera como normal, e ele é um exame normal mesmo.
Entendi. O Evaldo, aonde que você acha que o NIPT deve se colocar no rastreio? Como para todo mundo, no alto risco, no baixo risco? Como você faz isso na sua prática diária? Bom, a gente aqui, Dani, a gente faz sempre um protocolo, né? Para que a gente possa tirar essas inserções clínicas que são enormes quando a gente fala em rastreamento de cromossomopatias. Aquele manual da Febrasgo lá que o Ciro colocou, nós participamos, junto com o Renato, Eduardo, da elaboração, e, na realidade, o fazer ou não os testes de rastreamento diz respeito exatamente a você tentar ser o mais preciso possível, obviamente, e minimizar os procedimentos invasivos. Hoje, no nosso protocolo aqui na Maternidade Brasília, nós temos utilizado o NIPT de forma contingente, né? A gente sabe que é um excelente teste para rastreamento, mas é um teste que, do ponto de vista para a imensa maioria da população, está inacessível pelos custos, né? Se a gente pensa no teste de rastreamento de screening universal, um dos pontos que eu tenho que ter é se ele tem uma viabilidade em relação a custos, né? Então, a gente tem usado ele de forma contingente, né, baseado no que a gente tem de risco do estudo com marcadores ultrassonográficos. Como é que a gente tem estratificado isso? A gente agora também está incorporando a bioquímica nesse rastreamento do primeiro trimestre aqui no serviço da maternidade, com objetivo maior, nem tanto de cromossomopatias, mas principalmente de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem estratificado como risco alto para indicação para procedimento invasivo, quando aqueles parâmetros corrigidos da abaixo de 1 para 100. Quando eu tenho um risco intermediário, 1 para 100 ou 1 para 1000, é nesse grupo que a gente tem trabalhado com o NIPT, e acima de 1 para 1000, risco baixo, né? Obviamente que tem aquele grupo de pacientes que, pelo menos na nossa prática, é uma minoria, que vão para o NIPT de forma primária, né? Mas esse grupo de pacientes, independente se vai fazer esse rastreamento com NIPT ou não, ela vai para o morfológico independente disso. Então, a gente tem trabalhado com o NIPT de forma contingente, né? Eu acho que tem que estabelecer muito bem em relação a esses marcadores exatamente a questão de se seguir uma linha comum, né? Uma linha em relação a um protocolo de serviço para que a gente possa ter dados suficientes para ter segurança no aconselhamento dessas pacientes, né? Obviamente que todo o start do que vai fazer ou não vai fazer parte da paciente, mas os protocolos, eles têm nos dado um norte muito interessante para evitar exatamente essa confusão que existe em relação aos métodos de rastreamento. Porque muitas vezes a paciente ela vai para o teste mais preciso, frente a ela ouviu falar ou alguma coisa nesse sentido, e às vezes eu posso ter uma falsa tranquilidade, dependendo do que a gente acha. Então, resumindo tudo isso, a gente tem que usar isso de forma contingente. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. O Arlindo Brum conta um caso. Paciente com 14, para você, Marcelo. Paciente com 14 semanas com NIPT de 9 semanas alterado, uma TN também de 12 semanas acima de 4, uma punção de vílula corial positiva para Down. A paciente não quer gravidez. Qual a sua orientação? Aí é uma questão legal. No nosso país, ela não tem opção de não querer a gravidez. A orientação que a gente consegue dar é ela fazer o quê? Rastreio de todas as intercorrências que esse concepto pode apresentar para acolher da melhor maneira possível. Em outros países, essas pacientes têm a opção de fazer a interrupção e aí vai ser escolha dela. Eu revendo aqui a pergunta da Daphne, para quem que é a minha colega de turma, uma colega excepcional, queria colocar para a mesa uma pergunta em cima da Daphne, que colocou um NIPT com a fração baixa, normal e uma translucência de 2,6. O que seria a conduta da mesa na mesma fração, com a mesma translucência de 2,6, mas um NIPT mostrando alto risco para uma trissomia? Como é que a gente aconselha essa paciente? Vamos partir para o invasivo? Você vai valorizar essa fração baixa na Natera ou não no caso do NIPT positivo? Ciro, o que você acha? Como eu falei ali, eu não me apego mais à fração quando o teste é panorama, né? Quando o teste não é, as pessoas precisam olhar para entender isso melhor. Agora, perfeito. Você colocou uma simulação como se fosse positivo no caso, né, Marcelo? Não como desse negativo.
Positivo é aquela conduta que a gente sempre vai conversar com o paciente, dizer que é um teste de triagem, que pelas 15% dos casos realmente na síndrome de Down não mostra marcadores ultrassonográficos. Se ela quiser ter certeza absoluta, seria o teste invasivo. E eu falo mais, Marcelo, não vi-lo. Sempre o líquido amniótico. Aliás, quando a paciente me procura e quer ter certeza, eu nem ofereço o NIPT quase. Eu já vou direto no líquido amniótico. Certezas é um invasivo por líquido amniótico. Vilosidade coriônica, como eu falei, 2% das gestações são mosaicos. Eu já tive mais de uma dezena de casos que a velocidade deu alterado e líquido deu normal. Então, Marcelo, a única dica que eu dou é, vai fazer um invasivo, faça preferencialmente o líquido amniótico. Claro que a gente sabe que tem coisas técnicas que às vezes não permitem, né, Marcelo? Mas certeza é líquido amniótico, não invasivo, independente qual seja, é triagem, né? Em circunstâncias como essa, mostrar isso. Agora, só para complementar, né? Muitas dessas mães fazem, como você falou, no Brasil não é permitida a interrupção, mas muitas já não fariam, tem uma pesquisa mostrando isso muito bacana, não fariam teste de rastreamento porque é invasivo e o bebê teria riscos, mas elas gostariam de saber. Então, o não invasivo, no caso, né, Marcelo, o NIPT aí, cai como uma luva com essas pacientes, mas dando positivo, elas não vão fazer o invasivo, como elas dizem, né? Agora, para que ela fez, então? Adianta fazer, não adianta? Existe um benefício enorme da informação, né? Eu sempre coloco essa historinha do nascimento, né, dizendo do pediatra desinformado, que vai para essa mãe e diz que o bebê tem síndrome de Down, né? Por quê? Porque é o momento do nascimento, o qual psicologicamente o pai e a mãe põem todas as perspectivas genéticas nos filhos, né? E a partir do momento que o bebê nasce, família esperando para conhecer, e vem um pediatra e diz, olha, teu filho tem Down, né? Ela entra em choque, ela esconde o bebê de família, ela acaba não tendo um bom relacionamento com uma criança que já é hipotônica, já para amamentação, etc., se afastando dessa criança, né? Quer dizer, se a gente voltar a fita e dar esse diagnóstico para ela no pré-natal, ela já vai cair no nascimento na fase de aceitação. Voltando à história do pediatra, Marcelo, quer dizer, por que eu disse desinformado? Porque a gente, mesmo olhando para a criança e sabendo que possivelmente tem síndrome de Down, a forma correta de dizer é, olha, mamãe, o teu bebê tem alguns sinaizinhos que isolados não significam nada, mas em conjunto, eles nos dizem que a gente precisa fazer um teste complementar. Ah, já sei, doutor, é síndrome de Down. Não, quem vai dizer se é síndrome de Down é o teste. Adivinhe com que fase ela volta, Marcelo, quando o resultado do teste está em mãos, 30 dias depois? Já na fase de aceitação. Não, doutor, quer dizer, naquele momento eu posso até brigar com ela. Então, claro, da mesma forma que o cirurgião, né, durante a residência é treinado para cirurgia, na nossa residência na USP em Ribeirão, a gente tinha psicóloga que atendia essas pacientes pós-consulta e nos trazia o que foi benefício, o que não foi, o que ela entendeu, etc., né? Depois de 18 anos trabalhando só com isso, né, Marcelo, a gente sabe que o que angustia sempre esse casal é a dúvida, né? E levar uma gestação até o final sem saber se tem ou não tem, tá, gera dúvida. Então, a indicação, na verdade, sempre que eu dou, né? Claro, existem indicações absolutas aí, né, para o NIPT em si, mas, em geral, eu digo, é para qualquer mulher, em qualquer idade, que está grávida, né, e que quer trazer essa informação, gostaria de saber essa informação, colocando na própria pele. Minha esposa é com 26, 27 anos, grávida da minha filha, eu fiz o NIPT. Paguei como qualquer outro, na época era feito pela Natera nos Estados Unidos, né, enfim, não tem esse negócio de lobby com médico, porque mesmo o risco sendo baixo, eu gostaria de saber porque existiria o risco. Eu também acho que a gente tem que individualizar cada paciente, porque tem pacientes que gostam de saber o que estão esperando, né, se esse bebê vai vir com alguma alteração ou não, e tem outros que querem esperar o acontecimento, querem esperar o nascimento para saber como é que vai vir esse bebê. E aí entender cada casal e individualizar esse rastreio. Mas, Ciro, você fez uma pergunta, acho que para encerrar, que está ficando tarde. Você falou que 40% dos óvulos das mulheres, independente da idade, eles são mal formados? Existe alguma coisa que a gente pode fazer para estar orientando nossas pacientes, para estar minimizando isso, estilo de vida, alimentação, ou isso já vem na genética? Isso faz parte do nosso envelhecimento, né? Infelizmente, né, Daniela? Eu digo assustador. que a natureza, infelizmente, foi um pouquinho mais severa com a fertilidade da mulher, né? Haja vista, a mulher entra em menopausa, não tem mais seus gametas, e o homem produz aí até os 100 anos
capenga, mas produz seus espermatozoides, então, por teoria, ainda é possível ser pai, né? O que acontece é que essas alterações, claro, parece não fazer sentido, que esses ovos foram feitos ainda na fase intrauterina, quer dizer, quando essa mulher estava na barriga da mãe, né? São apenas liberados agora, né? Existe individualidade, tá, Daniela? Isso é muito importante. O que eu observo de 20 anos para cá, cada vez mais a falência ovariana precoce está batendo na porta das mulheres, isso possivelmente é a nossa vida, né, a qual a sociedade se encaminha aí, o estresse, a alimentação, o agrotóxico, seja lá o que for, né? Se a gente levar em consideração os homens, em 20 anos, dosou-se espermograma dos homens, 20 anos depois agora se dosou-se de novo, a concentração de espermatozoide é a metade que se tinha há 20 anos atrás, nesse pool, né? Quer dizer, a nossa fertilidade está sendo atingida, sim, e da mulher, infelizmente, um pouquinho mais por conta disso, agora, infelizmente, não tem muito o que fazer. Aquelas que ainda não têm o príncipe encantado, Daniela, que não passaram dos 30, 35 anos, o grande segredo é congelar os óvulos. Congelar os óvulos e aí ela não precisa ir com muita sede ao pote aí, né? Ou com muita pressa, estou ficando velha, etc. Quer dizer, a medicina moderna também permite a mulher congelar os óvulos jovem e utilizar esses óvulos quando ela quiser, e obviamente aí o risco dela é da época que ela congelou o óvulo, não da idade que ela engravidar. Deixa eu botar uma pimentinha aí para a gente terminar. Queria ouvir também a opinião do Evaldo. Eu faço muito vilo, mas o laboratório costuma me sinalizar casos de mosaicismo. Lógico, Entendi. Ficar claro o que vilo é o cariótipo da placenta e o líquido é cariótipo do feto. É diferente. Mas a precocidade, eu acho que me dá uma indicação. Às vezes a internet caiu. Isso. Eu queria saber o que Evaldo acha em relação ao vilo. E aí depois você falar, Ciro, na hora da cultura a gente não consegue ver duas linhagens diferentes, no caso do mosaicismo, e aí complementaria com líquido? Marcelo, eu concordo com você. É difícil você segurar uma paciente para esperar uma amniocentese após 15 a 6 semanas de gravidez. Eu tenho a mesma experiência sua, ou seja, quando eu tenho situações em relação ao mosaico, o próprio laboratório tem me sinalizado, né? Então, para aquelas pacientes que querem uma resposta mais precoce, e dificilmente elas não querem, né, a gente tem trabalhado com vírus corial e com bastante segurança. Aqui em Brasília, a gente tem um núcleo na Procuradoria do Ministério Público, que chama-se Procuradoria da Defesa da Saúde. E a gente tem conseguido, nesses casos de trissomia 18 e 13, alvará para interrupção médica. Então, nesses casos, quanto mais precoce a gente tem o resultado, melhor é para a paciente, melhor é para todo esse tipo de situação. Eu só queria colocar 2 pontos que eu acho importante, que é essa questão que o Ciro colocou dessa parte da equipe multidisciplinar. Eu acho que hoje a medicina materno-fetal, vamos dizer assim, não existe a medicina só do feto, existe a materno-fetal, ela tem um pilar essencial que é a parte multidisciplinar, né? A gente tem que ter um geneticista, tem que ter uma psicóloga no grupo, tem que ter o cirurgião pediátrico, porque mais ou menos são amparos que a gente vai ter no aconselhamento dessas pacientes. E isso é fundamental, né, principalmente nesses pacientes que a gente às vezes faz um rastreamento positivo e aí vai. E outra coisa que eu acho também muito importante para passar principalmente para os clínicos é que hoje o pré-natal é A2. O pré-natal é da sua paciente, você é o capitão da equipe, mas existe um meio campo importante, que é quem faz os exames de imagem, os exames do feto, né? E esse aconselhamento, eu acho que em termos de elegibilidade de teste de rastreamento cromossômico, a participação do cara que faz medicina fetal, do seu ultrassonografista de confiança, ela é importante. Então, essa divisão de tarefas, ela deve ser feita para que a gente possa ter um resultado mais tranquilo e evitar principalmente o que a gente tem visto hoje em termos de rastreamento de cromossomopatias, que é uma coisa completamente aleatória e, no final das contas, a paciente é mais prejudicada, seja muitas vezes por uma falsa tranquilidade ou mesmo por informações em excesso que geram heterogenia. E uma sugestão que eu dou, né, para o pessoal de laboratório, né, é que seria fundamental toda paciente que vai colher um NIPT, né, que se faça uma consulta pré e pós-aconselhamento. Eu acho que falta ainda aqui, principalmente aqui no país, a gente que vive a gente que estava lá fora, que vai lá fora sempre, falta essa conversa prévia com a paciente, ou seja, há uma massificação de informação e nem sempre ela é filtrada. Então, eu acho que
um aconselhamento prévio a qualquer teste que ela faça, e principalmente um pós-resultado, vai minimizar bastante esses efeitos deletérios que algumas vezes pode ter de rastreamento. 100% de acordo. Acho que podemos encerrar, né, meninos? Parabéns, Evaldo, parabéns, Ciro, parabéns, Marcelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que o evento foi ótimo. Alguma mensagem? Boa noite a todos. Eu quero agradecer, dar uma boa noite a todos que nos aguentaram até agora, Daniela, Ciro, Marcelo, e, por favor, cuidem-se, né, para termos outros eventos como esse. E a Ana que organizou isso tudo, né? Exatamente. Isso aí, gente. Momento de agradecimento aí, o pessoal que nos ouve. Obrigada, meninas. Obrigada a todos os organizadores do evento. Obrigada a todos que participaram. Se Deus quiser, vamos fazer mais. Muito obrigada, boa noite de todos e até a próxima. Um grande abraço.